Boa noite, irmãos. O irmão Márcio, nosso querido pastor, gentilmente fez o convite para que eu trouxesse mais uma vez uma porção da palavra do Senhor aos irmãos. O assunto que trarei aos irmãos, do qual discorri, é a respeito de Deus e a sua santidade. É um assunto, falar sobre a santidade de Deus, né? E abre um leque de informações muito amplo, mas eu tentarei aqui trazer aos irmãos alguns aspectos da santidade de Deus que me chamam muito a atenção e dos quais nós precisamos levar muito a sério. Quem é essa pessoa? Quem é Deus? O tamanho do seu poder? O tamanho da sua santidade? Antes, quero fazer uma oração junto aos irmãos. Amado e glorioso Deus, obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade de mais uma vez o Senhor permitir que saíssemos de nossas casas para virmos, ó meu Deus, a esta casa de oração, para, em harmonia de espírito, junto aos irmãos, podermos louvar a Ti, podermos, ó meu Deus, falar de Sua palavra, no Seu santo Evangelho. Que o Senhor, ó meu Pai amado, possa neste instante nos dar condições para que falemos daquilo o que o Espírito Santo propuser, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos livre do mal, abençoe este país. E esta oração que eu lhe faço, em nome de Cristo, nosso Salvador eterno. Amém. Deus e sua santidade. A finita imaginação e intelecto humano procuram de forma ofegante explicar mistérios que não podem ser traduzidos pelos sentidos unicamente físicos. Também não podem ser desvendados pela mera observação empírica. Parte dos homens e da ciência não consideram discutir questões que tratam da espiritualidade por não se encaixarem à percepção humana. Desta forma, o homem criou para si ferramentas que substituíssem assuntos de ordem espiritual por um conhecimento terreno que trate meramente dos aspectos psíquicos, psicológicos e emocionais. Tudo que escapa à visão e à sensibilidade do tato humano é naturalmente desprezado ou se faz um contorcionismo dialético para descrever sobre aquilo que a carne não entende. A existência de Deus e sua santidade são mistérios impossíveis de serem discernidos pela razão humana. Toda tentativa que se fizer para dimensionar Deus e seus atributos usando desta razão terrena, esbarrarão em um muro intransponível para a condição mortal que o ser humano está submetido. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Desta forma, em reverência ao nome do Senhor e com muito tremor, em espírito de oração, falarei sobre alguns aspectos da santidade de Deus, a partir de suas próprias palavras, escritas no livro da vida, a Bíblia Sagrada. Quem é Deus? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
O Senhor é santo. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A palavra santo veio do termo hebraico que significa separado, colocado à parte, distinto do que é comum ou vulgar. Santidade refere-se basicamente a duas coisas. Quando falamos de Deus, primeiramente refere-se à pureza moral. Deus é puro, 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 sem mácula, sem defeito, sem ruga, sem mancha. Ele é santo. E é santo não da forma que entendemos ser santo. Não estamos falando de ser bom, estamos falando de ser perfeito. Santidade não apenas significa que Deus é moralmente puro. Santidade significa que Deus não é comum, não é vulgar, não é casual. Ele é distinto, não é como nós. E não importa que termos usemos para o chamar, até mesmo de forma amorosa ou carinhosa, por Abba Pai, que significa papai, isso não importa. Mesmo assim, ele não é vulgar. Ele não é casual, não é comum. Ele é Deus e Deus é santo. Com o nome do Senhor, não podemos brincar. Não se faz jocosidade. Deus é amoroso? Sim, porém é sério, justo e santo. Tratar de suas coisas requer o máximo de respeito e ainda assim, nosso julgamento sobre o que é bom de nada vale se não depositarmos nossa insuficiência e limitação nas mãos de Jesus Cristo, o único capaz de mediar nossas petições diante do Pai Celestial. E por meio dele, Cristo, aí sim, estabelecermos um relacionamento de intimidade espiritual. O iminente perigo que o homem corre em não reconhecer ou menosprezar que sua santidade está além de sua mera capacidade secular de abstração, pode o levar a um conforto mental, ao criar um Deus que se encaixe perfeitamente ao seu aconchegante comportamento pecaminoso. Este Deus, que em sua imaginação o aceita com todos os seus erros voluntários, nada pode fazer por ele, homem. E muitos são os que têm o aceitado. Uma criação a partir da vontade humana. Esta divindade de ordem terrena não é o Deus que encontramos na Bíblia. Tremendo é o seu nome. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Diante do Deus vivo, é preciso temer e tremer de sua presença. Os hebreus tiveram a sensação de medo e espanto ao ouvirem a voz e sentirem o peso da presença santa do Senhor, quando ele, pessoalmente, veio ao povo que retirou da terra do Egito promulgar seus mandamentos. Êxodo, capítulo 19, versículos de 9 a 16. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor.
Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Percebamos as exigências feitas do Senhor a Moisés e a todo o povo hebreu, que estivessem com suas vestes limpas, santificados, que não subissem ao monte, nem ao menos tocassem ao seu termo, limite imposto por Deus para que o povo se aproximasse. Caso tocassem, seja homem ou animal, a morte seria certa. E por que tais exigências? Cristo sabidamente ainda não havia nascido. Portanto, a aproximação com a pessoa de Deus para com o homem, até este momento, era somente por intermédio do próprio Senhor, que falava diretamente com homens escolhidos por ele, com instruções que demonstrassem purificação, despojamento e separação das coisas mundanas. Suas roupas deveriam ser lavadas em sinal de pureza interna, para que Deus se agradasse da adoração do homem, e até mesmo seus prazeres legais deveriam se abster, para que, sem distração, se entregassem mais inteiramente ao exercício da devoção. Êxodo 20, 18 e 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Que terrível solenidade o povo hebreu presenciou. É impossível de se imaginar o peso da glória santa de Deus se aproximando de criaturas cheias de pecado. A Bíblia ainda nos traz no Velho Testamento os procedimentos que os sacerdotes deveriam executar antes de comunicarem a terra com os céus, suas vestimentas, os santuários, sacrifícios estão sempre envoltos de pedras preciosas, linho fino, dedicação plena ao templo. Todo o capítulo 28 do livro de Êxodo nos trazem estas informações. Irmãos, agora eu gostaria de pedir ao irmão Renan que fizesse a leitura deste capítulo. É um pouco extenso, mas gostaria que o irmão pudesse ler, por favor. 28, capítulo 28, versículo 1 ao 43. E depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para que me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido de espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode,
e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para teus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão um éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será de sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como lavor dos selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode os fará, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino, torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo, e o seu comprimento, e de 1 palmo a tua largura. E o encherás de pedras de engastes, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo, e de um ônix e de um jaspe, engastadas em ouro serão os teus engastes. E serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. E então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com seus anéis aos anéis do éfode, por cima, um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separar o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. E assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto de éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e companhias de ouro no meio delas ao redor. Uma companhia de ouro e uma romã, outra companhia de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra.
E também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. E também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhe farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirá, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Amém. Peço perdão aos irmãos pela extensão dos versículos do capítulo por inteiro, mas de forma proposital, irmãos, eu gostaria que o irmão lesse para que nós pudéssemos perceber a riqueza de detalhes, a complexidade de detalhes, e com certeza todos esses detalhes são importantes para Deus, para que nós percebêssemos e Cristo, a morte de Cristo. Todos esses detalhes eram para que os sacerdotes pudessem comunicar aos céus, fazer os sacrifícios, adentrar a tenda, para que por um momento Deus se atentasse para o seu povo e perdoasse os pecados. Toda esta riqueza de detalhes, toda esta quantidade de pedras preciosas, para que por um momento o Senhor aceitasse o sacrifício sendo feito, para que o homem entrasse em contato e Cristo, que foi entregue por nós, muito mais vale do que todas estas pedras preciosas, do que todo este ornamento que o Senhor pediu para que os homens fizessem, para que ele pudesse ter um contato com a humanidade. E muito o mundo tem desprezado a Cristo. Aquilo que é mais precioso do que todas estas pedras, do que todo este ornamento, tais riquezas de detalhes evidenciam o privilégio que hoje temos, graças a Deus, de podermos nos comunicar com o Pai mediante Jesus Cristo, o Salvador. Esta reverência de muito peso, se assim podemos chamar, que o homem deveria prestar, em nada se compara com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Orar e fazer ofertas em secreto, agora agradam a Deus quando feitos de todo o coração. Sim, o fardo de Jesus é leve, mas a responsabilidade do seu feito foi enorme e nos coloca como coparticipantes do seu ato de sacrifício, principalmente no momento em que ouvimos a palavra do Senhor. Ainda que o homem despreze ou ignore a cruz, em nada irá diminuir o tamanho do feito de Jesus Cristo. Ao contrário, sua responsabilidade será julgada igualmente com aqueles que creem em Cristo como Salvador de suas vidas.
Faço novamente a pergunta retórica: o Senhor é um Deus amoroso para com o homem? Sim, Ele é. E todos os seus outros atributos estão em plena conformidade com sua santidade. Sua perfeição é inquestionável, seus juízos são insondáveis. Imaginemos, irmãos, hoje o privilégio que temos de poder nos dirigir ao Pai sem termos que recorrer a um sacerdote que usasse de todos esses ornamentos. E cena, utilizo o adjetivo terrível como espanto. Romanos 11, 33 e 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Levanto esta questão sobre o amor e juízo coabitarem perfeitamente a pessoa do Senhor, também para não omitir a informação sobre a ira santa de Deus, para não usar do divino sacrifício de Cristo e dizer que Deus é amor, que ama o homem, não importando o que faça, e com isto diminuir a santidade do Deus dos exércitos. Ele, o Senhor, é um Deus zeloso, não aceita dividir sua glória com ninguém, é um Deus ciumento. Ele quer o coração do homem? Sim, mas um coração regenerado, transformado, um coração contrito, um coração que dele procedam as fontes da vida. Sacrifício agrada a Deus? Sim, qual sacrifício? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o culto racional é a não conformação com este mundo e a sua transformação mediante a renovação do entendimento para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sacrifício vivo é renunciar o homem velho, é despir-se de suas vestimentas e entender que, por amor a Jesus Cristo e sua morte na cruz, através do seu sangue precioso, é preciso todos os dias calar a voz do homem carnal que atenta contra o Espírito. Ao não se atentar para tal entendimento, o homem permanece morto diante do Senhor. O Senhor é um opositor eterno contra o mal. Sua santidade não admitirá que o mal permaneça sem seu julgamento. Sua santidade não poupou nem mesmo a Jesus Cristo, seu Filho único e amado. Isaías, capítulo 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Jesus Cristo, santo, imaculado, foi feito homem para receber a ira do Senhor dos céus, pois somente por seu exemplo de santidade seria e foi suficiente para aplacar a fúria futura de Deus sobre o homem. Imagine agora o que ele não fará com aqueles que não fizerem a sua vontade. Tendo em mãos a divina palavra revelada, tendo o sacrifício de Cristo consumado, o que restará para aquele que é opositor eterno do mal? Que não seja a vingança eterna dos que não se arrependerem e continuarem a praticar ações dignas da punição com a morte e sofrimento eterno?
E isto ocorrerá, e não porque ele é mais juízo do que amor, porque ele é santo e não pode ser recebido em partes. Ele é o todo, e este todo não pode ser compreendido totalmente pela nossa consciência carnal do homem, senão pela imensurável misericórdia de Deus Pai e pela fé em Jesus Cristo. A gloriosa harmonia nas Escrituras Sagradas revelam o caráter imutável de Deus, e esta imutabilidade é sua santidade. Ao seu nome toda honra, glória e louvor.